A história natalina. Nimrod, Semírides e Tamuz. Nimrod foi filho de Cus e de Semírides, neto de Cã e bisneto de Noé, descrito como poderoso da terra. Nimrod acreditava ser mais poderoso do que Deus, e num dia em que disse que ele era dono do sol, foi a gota d'água para o Criador, que ordenou imediatamente a morte de Nimrod. Então, seu tio Sem, filho de Noé, e seu grande número de exércitos, matou Nimrod. Nimrod foi morto por desobedecer ao Criador. Seu tio Sem esquartejou o seu corpo e espalhou pelo reino como exemplo. Nimrod, em vida, não tinha escrúpulo ou não temia a Deus, tanto que tirou sua própria mãe como esposa e mulher após a sua morte. Sua mãe e esposa Semírides, que acreditava ser também uma deusa, porque Nimrod, seu esposo, era chamado de Deus Sol. Sendo ela sua esposa, ela também se considerava a deusa Lua. Semírides era uma rainha, uma mulher pecadora. Ela se deitava com vários homens, enquanto seu filho e esposo Nimrod ainda era vivo, ela o traía. Antes de Nimrod morrer, ela ficou grávida e veio a ter o seu segundo filho, ao qual deu o nome de Tamuz, que acreditava ser ele a reencarnação do Deus Sol, reencarnação de Nimrod. Tamuz, também traduzido Dumuzi ou ainda Dumuzid, era uma antiga divindade suméria, sendo chamado também o deus da fertilidade e um pastor. O nome Tamuz parece ter sido dedicado de forma acádia, Tamuzi, baseado no antigo rito sumério Damu-zi, que no sumério padrão posteriormente se tornou Dumuzid ou Dumuzi. A maioria das cidades sumérias do primeiro e do segundo milênio antes de Cristo cultuavam Tamuz, como até hoje ainda cultuam. Tamuz é o deus da fertilidade e também da agricultura. Ele era pastor que regava a terra e também agia na agricultura, e foi morto por um javali no período de uma caçada em uma floresta. Este passou vários dias perdido seu corpo na floresta, onde sua mãe Semírides organizou uma busca, aonde um dos seus soldados encontrou o corpo de Tamuz todo esquartejado em cima de um tronco de um pinheiro podre. Ao encontrar o corpo de Tamuz, imediatamente levou e enterrou secretamente e disse para o povo que Tamuz não havia morrido, que ele estava lá, estava com o pai dele. Apontava então para o sol e mostrava que ali estava Tamuz, que ele ressuscitaria juntamente com as suas servas, mais de 40 servas. Elas cultuavam a Tamuz. Passaram em jejum e oração por 40 dias, chorando e orando e jejuando pelo espírito de Tamuz. Após terminar esses 40 dias, elas fizeram uma troca de presente em redor de um pinheiro que foi colocado no centro do Palácio Real, iluminada naquele local para fazer culto ao deus Tamuz. O culto à entidade Tamuz, o Deus Sol Nimrod, também conhecido em outras regiões como Horus, Deus Ra, a deusa Semírides, aonde você consegue detalhar esta imagem de Nimrod, de Semírides e Tamuz, quando você a junta em redor de uma árvore, que é a figura de um pinheiro, aonde tem também a trindade dessas três magnitude diabólica. Quando você vê a manjedoura, aonde está a imagem de José, de Maria e de Jesus, você não está vendo ali o nosso Senhor, nem a sua mãe e nem o seu pai aqui na terra, mas você está vendo Nimrod, Semírides e Tamuz. Quando você cultua uma árvore de Natal, quando você coloca a guirlanda, quando você faz a troca de presente, quando você está em redor da mesa se alimentando na ceia natalina, você está cultuando uma entidade diabólica chamada Tamuz, cultuada antes de Cristo, milênios antes de nosso Senhor, e até hoje é cultuada. Nós, como cristãos praticantes, temos que nos libertar desta magia, deste
culto diabólico que veio com os nossos antepassados sem sabedoria, mas aquele que confessa o nome do Senhor e deixa o seu pecado, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que se faz tudo novo. Passe adiante essa informação. Não deseje Feliz Natal para nenhuma pessoa, porque você está desejando e trazendo maldição para a vida, para a família daquela pessoa. Então deseje sim anos de sabedoria, como disse o profeta e rei. O meu prazer mais antes é na sua lei, e nela eu medito de dia e à noite.